Você já se sentiu completamente sem energia para fazer até as tarefas mais simples do dia, mesmo sabendo que são importantes? Já se chamou de preguiçoso por não conseguir levantar da cama, iniciar um projeto ou tomar uma decisão que sabe que precisa? E se eu te dissesse que o que você chama de preguiça pode, na verdade, ser um sofisticado mecanismo de defesa? Uma resposta do seu corpo e da sua mente a feridas profundas do passado, muitas vezes esquecidas pela memória consciente, mas ainda vivas dentro de você? O psiquiatra Gabor Mate nos ajuda a compreender que a preguiça, muitas vezes, não é uma falha de caráter, nem um defeito pessoal. Ela pode ser um sintoma de algo muito maior, traumas emocionais não resolvidos que foram interiorizados em forma de culpa, medo, rejeição e, principalmente, vergonha. Em vez de energia para agir, você carrega uma paralisia invisível, uma trava que foi instalada em algum ponto da sua infância, quando sua necessidade de amor, segurança e validação foi ignorada, negligenciada ou até mesmo ridicularizada. Essas experiências dolorosas moldaram o que você acredita sobre si mesmo. Talvez você tenha crescido ouvindo que era lerdo, vagabundo ou inútil. Palavras que pareciam apenas broncas na infância, mas que se transformaram em feridas psíquicas profundas. O seu sistema nervoso, como forma de proteção, começou a responder com retração, evasão e desconexão. Não era preguiça, era autoproteção. O corpo entendeu que agir, se expor ou tentar algo novo poderia resultar em mais dor, humilhação ou rejeição. Então ele aprendeu a se esconder, a evitar, a se calar. Ao longo dos anos, esse padrão se torna automático. Você cresce, ganha responsabilidades, mas a criança ferida dentro de você continua operando em modo de sobrevivência. Cada nova tarefa é percebida como uma ameaça potencial. Não porque você não é capaz, mas porque existe um conflito interno. Parte de você quer agir, progredir, conquistar, mas outra parte teme profundamente o fracasso, o julgamento ou até mesmo o sucesso, que pode trazer mais expectativas e pressões. É por isso que muitas vezes, quando você finalmente tem tempo livre para trabalhar em seus projetos pessoais ou fazer algo importante, você simplesmente trava. Fica rolando o feed do celular, procrastina, sente um peso esmagador. E logo vem a autocobrança. Eu sou um inútil, nunca vou mudar, tenho preguiça até de viver. Esse discurso interno cruel não resolve o problema, apenas reforça o trauma. Ele adiciona culpa à paralisia, criando um ciclo de sofrimento silencioso. Mas há uma saída, e ela começa com a compaixão. O primeiro passo é parar de se agredir mentalmente por estar travado. Em vez disso, pergunte a si mesmo: o que dentro de mim está tão assustado que me impede de agir? Pode parecer simples, mas esse tipo de pergunta é revolucionária, porque em vez de forçar a ação, você começa a investigar a dor. Você começa a tratar o trauma e não apenas os sintomas. É um movimento que exige coragem e paciência, mas é também o início da verdadeira cura. E essa cura não acontece de uma vez. Ela é feita em pequenos gestos de gentileza com você mesmo, em aceitar seus limites sem se definir por eles, em entender que estar paralisado hoje não significa que você está condenado à inércia para sempre. É possível reprogramar seu sistema interno. É possível ensinar o seu corpo que ele está seguro agora, que não precisa mais viver sob a lógica do medo e da evasão. E esse processo começa com consciência. Gabor Mate aponta que a consciência é o antídoto para a autopunição. Quando você entende que sua preguiça é na verdade um trauma disfarçado, você pode parar de lutar contra si mesmo e começar a trabalhar com você mesmo.
Pode aprender a escutar o que a sua dor quer dizer, em vez de tentar silenciá-la com críticas, café ou produtividade tóxica. Porque, no fundo, essa parte de você que se esconde não quer ser eliminada. Ela quer ser acolhida, quer ser vista, quer ser curada. Você já parou para pensar por quê, mesmo quando tudo está dando certo na sua vida, você sente um vazio ou uma exaustão que não faz sentido? Por que, mesmo tendo bons motivos para estar feliz ou motivado, algo invisível parece te puxar para baixo? Isso acontece porque o trauma não é apenas uma lembrança ruim. Ele é uma marca deixada no corpo, uma memória somática que continua viva, mesmo quando a mente tenta seguir em frente. Segundo Gabor Maté, os traumas que nos paralisam não são apenas eventos extremos como abusos ou tragédias. Muitas vezes são ausências, a ausência de afeto, de presença, de escuta. Crescer em um ambiente emocionalmente negligenciado, onde suas emoções eram ignoradas, desvalorizadas ou ridicularizadas, cria feridas profundas, difíceis de nomear. O problema é que a sociedade não reconhece essas dores como legítimas. Pelo contrário, ela as ridiculariza, chama de drama, de frescura, de mimimi. E assim, aprendemos a silenciar nossa dor e fingir força. Mas o corpo não finge. Ele carrega a carga emocional que você tenta enterrar. Ele se fecha, se encolhe, se retrai. E, com o tempo, isso se manifesta em sintomas físicos. Cansaço constante, insônia, compulsões, doenças autoimunes. Ou em sintomas comportamentais, procrastinação, isolamento, desânimo, explosões de raiva ou ansiedade sem motivo aparente. Tudo isso é a forma do corpo de dizer: algo em mim ainda está ferido. E quando você tenta forçar esse corpo a produzir, a render, a ser forte como o mundo exige, ele resiste. Não por preguiça, mas porque está em modo de autoproteção. Imagine alguém com um machucado profundo sendo cobrado para correr uma maratona. Essa pessoa não é fraca, ela está ferida. Mas se ela mesma não reconhece o machucado, se tenta ignorar a dor, o esforço vai apenas aprofundar a ferida. O mesmo acontece conosco, em nível emocional. A procrastinação, muitas vezes, é uma resposta inteligente do organismo. É uma forma de dizer: eu não me sinto seguro o suficiente para avançar. Não é falta de vontade, é falta de segurança emocional. E essa segurança não se constrói com pressão, ela se constrói com acolhimento. Ao entender isso, você começa a fazer as pazes com suas pausas, com seus ritmos. Começa a parar de se comparar com os outros, porque cada um carrega histórias invisíveis que moldam suas capacidades e seus bloqueios. Você não precisa mais fingir que está tudo bem quando não está. Nem precisa se encaixar em padrões de produtividade que ignoram o fator humano. Você é um ser emocional, e emoções não são inimigas da ação. Elas são combustível, quando bem cuidadas. O problema é que, quando estão reprimidas, se tornam barreiras. Por isso, o caminho não é lutar contra seus sentimentos, é mergulhar neles com coragem e compaixão. E aqui entra um ponto fundamental. O autoconhecimento não é um luxo, é uma necessidade vital. Sem ele, você continua operando em piloto automático, sendo governado por padrões emocionais que nem sabe que existem. Você se sabota sem entender o porquê. Desiste de oportunidades, se afasta de pessoas, evita riscos, não porque quer, mas porque algo em você acredita que é mais seguro assim. E essa crença vem da dor, não da verdade. Reconstruir essa confiança é um processo delicado. Não acontece da noite para o dia, mas ele começa com pequenos passos. Validar o que sente, acolher os momentos de paralisia sem julgamento,
buscar ajuda terapêutica se possível e se permitir falhar sem se agredir. Porque cada vez que você reage com gentileza a um momento de estagnação, você está reprogramando o seu sistema nervoso. Está dizendo para si mesmo: agora é seguro tentar de novo. A verdadeira superação do que chamamos de preguiça não está em força de vontade ou disciplina rígida. Está em resgatar partes suas que ficaram congeladas no tempo. Partes que aprenderam que viver, agir e se expor é perigoso. Quando essas partes são escutadas e cuidadas, a energia começa a voltar, e com ela a vontade de agir. Porque agir deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma expressão da sua liberdade. Vivemos em uma cultura que idolatra a produtividade. Desde pequenos, somos ensinados que nosso valor está no quanto conseguimos fazer, entregar, produzir. A criança que tira boas notas é elogiada, a que sonha acordada é corrigida. O adolescente que trabalha cedo é admirado. O que tem crises emocionais é rotulado como frágil. Assim, aprendemos que sentir é um problema e que o certo é funcionar, a qualquer custo, inclusive o da nossa saúde emocional. Essa lógica nos transforma em máquinas, mas máquinas que travam, porque o ser humano não foi feito para ignorar a dor indefinidamente. A pressão constante para dar conta cria uma tensão interna que, em algum momento, se transforma em bloqueio. Esse bloqueio, erroneamente chamado de preguiça, é, na verdade, o colapso de um sistema que já ultrapassou seus limites. É como um disjuntor que desarma para evitar um curto-circuito maior. Gabor Mate explica que muitas pessoas estão operando a partir de feridas invisíveis, tentando compensar carências emocionais com desempenho externo. O sucesso, nesses casos, vira anestesia, a produtividade vira vício e o descanso vira culpa. Por isso, quando finalmente tentam parar ou desacelerar, são tomadas por ansiedade, sensação de vazio e inutilidade. Elas não sabem mais quem são sem fazer algo, e quando não conseguem produzir, se sentem fracassadas. Essa distorção é resultado de um trauma silencioso, o de ter aprendido que você só é digno de amor se for útil. Essa é uma ferida que não sangra, mas contamina toda a percepção que você tem sobre si mesmo. Ela te faz acreditar que sua existência precisa ser justificada ao tempo todo, e isso te impede de simplesmente ser, de existir sem precisar provar nada. Esse é um dos traumas mais comuns e menos reconhecidos da nossa era. É por isso que tantas pessoas travam quando tentam realizar algo pessoal. Quando não há um chefe cobrando, um prazo definido ou uma recompensa imediata, elas entram em colapso, porque foram condicionadas a só funcionar sob pressão. A liberdade, nesse caso, vira um campo desconhecido, assustador. Não é que elas não querem agir, é que não sabem como agir sem se sentirem culpadas, expostas ou inadequadas. E isso é um trauma, não uma escolha. Mas existe uma forma de quebrar esse ciclo, e ela começa com a reeducação emocional. Compreender que você não precisa se punir para ser produtivo, que não precisa se agredir para ser eficaz, que seu valor não está nas suas entregas, mas na sua essência. Esse é um caminho de desconstrução, sim, mas também de libertação. Você começa a perceber que o descanso é parte do processo, que o silêncio é produtivo, que sentir é necessário. Essa mudança de paradigma não acontece no grito. Ela acontece na escuta. Na escuta do seu corpo, da sua alma, das partes suas que foram ignoradas por tanto tempo. É quando você começa a perguntar com sinceridade: o que eu realmente quero? O que eu preciso agora? Como eu posso me apoiar em vez de me pressionar? Essas perguntas te reconectam com algo que foi perdido, a sua humanidade. Humanidade que sente medo, que precisa de colo, que se cansa. E está tudo bem. Porque reconhecer essas verdades não te faz fraco, te faz inteiro.
E quanto mais inteiro você se torna, mais energia começa a surgir. Porque a energia que você antes gastava tentando ser alguém que não era, ou escondendo partes suas que achava feias ou indignas, agora está disponível para o que realmente importa: viver de forma autêntica. Agora que você chegou até aqui, é hora de fazer uma pausa, respirar fundo e olhar para dentro. O que você descobriu sobre si mesmo enquanto ouvia esse vídeo? Quantas vezes você se chamou de preguiçoso quando na verdade estava apenas ferido? Quantas oportunidades você perdeu não por incapacidade, mas por estar preso a um passado que ainda comanda seus impulsos, seus medos, suas travas? Chegou o momento de ressignificar a sua história, de entender que você não é o rótulo que colocaram em você. Você é muito mais do que isso. Você é a criança que tentou, mas não foi escutada. O adolescente que sonhou, mas foi cortado. O adulto que carrega cicatrizes que ninguém vê, mas que tenta todos os dias. Tenta viver, tenta melhorar. E isso, por si só, já é um ato de coragem imenso. A partir de hoje, olhe para seus momentos de paralisia com mais compaixão. Em vez de perguntar, por que eu sou assim? Pergunte, o que aconteceu comigo? Essa simples mudança de pergunta pode abrir portas internas que estavam trancadas há anos. Pode revelar que você não precisa mais se esconder, que não precisa mais fugir, que pode finalmente se permitir crescer no seu tempo, no seu ritmo, com leveza e amor próprio. A moral da história é simples e poderosa. Não é força que você precisa, é segurança. Não é disciplina cega, é autoconhecimento. Não é autocobrança, é autocompaixão. Quando você começa a se tratar com a mesma gentileza que oferece aos outros, algo dentro de você floresce. E essa flor não se chama produtividade, se chama paz. A paz de saber que você está exatamente onde deveria estar, no caminho da cura. Portanto, não desista de você. Mesmo que pareça lento, mesmo que pareça difícil, você está se reconstruindo. E isso é belo, é digno, é poderoso. Cada pequeno passo que você dá na direção do autoconhecimento é uma revolução silenciosa. E essa revolução vai, aos poucos, dissolvendo os bloqueios, abrindo espaço para uma vida mais plena, mais verdadeira, mais sua. E isso ninguém pode tirar de você. Se esse vídeo fez sentido para você, não guarde essa mensagem só para si. Compartilhe com alguém que você ama, alguém que talvez também esteja travado, se sentindo perdido e precise ouvir essas palavras hoje. Se inscreva no canal e junte-se a nós nessa jornada de autoconhecimento e cura emocional.